Vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. A gente vai do verso 7 até o verso 15 hoje. O texto bíblico nos diz o seguinte: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a orar mais uma vez. Santo Deus, nos ajuda, ó Senhor, na noite de hoje, para que a Tua palavra, ela encontre o nosso coração e a nossa mente, ó Senhor. Nos ajuda a entendermos a Tua palavra e que ela seja aplicada na nossa vida, Pai. Nos ajuda a fazermos a Tua vontade para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, ó Pai. Amém. Você já parou para pensar que você não sabe lidar com rejeição? A gente nunca quer ser, normalmente, o patinho feio, seja da sua sala de aula, seja do seu trabalho, ou seja lá o lugar que você frequente. A gente nunca quer ser aquela pessoa que é normalmente escanteada. E eu lembro que eu estava trocando de escola, sabe lá pela qual vez, mas eu estava naquela virada de final do ensino fundamental, início do ensino médio, e aí um menino que tinha o mesmo nome que eu, Rodrigo, a gente começou a se aproximar bastante, isso tipo no início, né, nas primeiras semanas de aula, e aí pelo um belo dia ele diz assim: eu odeio crente. E do jeito que a palavra veio, a palavra voltou. Eu não me calei, né? Eu disse: pois bem, você acaba de começar a me odiar. Interessantemente, nós fomos bons amigos pelos 3 anos de ensino médio. Mas era engraçado, porque na cabeça dele, ele odiava aquele estereótipo de crente que é criado sobre nós, de que normalmente o evangélico ele não pode fazer nada, porque ele não tinha, digamos assim, conscientemente, algo para dizer contra a minha pessoa. E eu fui começando a desmontar isso na mente dele. Ele poderia até não concordar com a minha fé. Mas aquele estereótipo que ele tinha criado não existia. E aí, passam-se 2 anos, chego eu no 3º ano. Não sei se as escolas ainda estão
fazendo isso, mas na minha época as turmas eram divididas, né? Entre aqueles que queriam ver sangue, os que não queriam e aqueles que preferiam os cálculos. Ou, como bem diziam na escola, exatas, saúde e humanas. E aí lá vai eu para, pasme, né? Para a turma de exatas. Na minha cabeça eu faria engenharia. E por muito pouco não cheguei eu a ir para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estudar engenharia acústica. Faltou pouquinho assim, viu, irmãos? O Senhor é bom e me segurou por aqui. E aí eu começo a ficar amigo de um novo colega, digamos assim. E aí lá pelas tantas ele solta a mesma frase: eu odeio o crente. E aí, com a mesma audácia que eu tinha ouvido a frase 2 anos atrás, eu retruquei na mesma potência e força. Eu digo: prazer, bom dia, meu nome é Rodrigo e eu sou crente. A gente também não se afastou, mas isso não significa, irmãos, de que não vai haver aquela pessoa que não vai gostar da gente simplesmente porque nós somos cristãos. E aí mais um ano, não, mas foi mais alguns anos. Mais alguns anos se passam e aí eu adentro a faculdade. E alguns colegas falavam comigo, mas tinha uma pessoa específica da minha sala que nunca falava comigo. Então, o tempo que eu passei na faculdade, essa pessoa nunca falou comigo. E eu tinha plena consciência de que essa pessoa não falava comigo porque eu era cristão. Ele simplesmente me cumprimentava quando a gente estava, digamos assim, na mesma roda de conversa. Quando não se trocava nenhuma palavra. E como comumente acontece, na faculdade, quando você entra, você tem uma quantidade muito grande de pessoas, mas conforme essa turma vai andando, ela vai diminuindo, né? Normalmente entram 50 e forma-se 10, 15, numa boa média, né? Sendo bem otimista, 20 pessoas. Mas os anos se passaram e essa pessoa nunca falou comigo. E é interessante porque o que está acontecendo com Paulo aqui não tem nada a ver com a fala direta. Não é um tipo de perseguição que a gente pode chamar assim de soft, bem levezinha. Porque pode ser, irmãos, que a gente comece a ser perseguido, e como tem começado a acontecer de maneira mais forte, o cerco ele começa a se fechar. A gente não sabe de casos de pessoas que foram espancadas, por exemplo, ou sofreram até um caso de morte aqui no nosso país. Mas quando a coisa extrapola as barreiras do nosso país, inclusive aqui na América do Sul, a gente começa a tomar conhecimento de perseguição muito mais extrema e muito mais forte. Como bem lembrou o reverendo Ronaldo da manhã de hoje acerca do Holocausto. Não eram cristãos diretamente, mas quando a gente é lembrado de uma catástrofe como essa, e como ele bem lembrou do exemplo do nosso irmão pastor Dietrich Bonhoeffer, ele foi morto por conta justamente de situações e histórias que envolviam a perseguição, não diretamente contra a nossa fé, mas diretamente contra a verdade. E quando a gente lida com barreiras que estão chegando até nós por conta da verdade, a gente precisa começar a repensar algumas coisas. Essa semana, interessantemente, na quarta-feira, na reunião de oração, eu trouxe um dado aos irmãos. Eu acredito que muitos sabem, mas nem todos sabem, que o Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados do nosso país. Aí muita gente começa a pensar a seguinte coisa, né? Então isso aconteceu porque não tem crente lá. Não, irmãos, não aconteceu por causa disso. O Senhor permitiu? Permitiu, certo? Eu não vou tratar do problema do mal na pregação de hoje, né? Não tenho essa perspectiva, pelo menos hoje, mas eu quero que você pense o seguinte: quantas pessoas podem ser alcançadas por conta de determinadas instabilidades que o Senhor permite? E é sobre isso que eu quero falar na noite de hoje. Será que você tem a capacidade de se alegrar em meio ao sofrimento e à dor? Veja que interessante. Semana passada, a gente pôde, ler e entender que Paulo estava sofrendo acusações através de falsos mestres, justamente porque ele era rejeitado pelos judeus.
Nossos irmãos, há anos atrás, sofriam isso aqui no nosso país através dos católicos. O reverendo John Rockwell Smith, que foi quem chegou com o presbiterianismo aqui no nosso estado, naquela região ali do Recife Antigo, por várias vezes, a casa onde ele morava e onde aconteciam os cultos, a casa foi apedrejada. Os crentes andando em bando sofriam o que a gente chama hoje de bullying, porque eles diziam, lá vem os bodes. Porque não eram, na mente dos católicos romanos, não eram ovelhas de Cristo. E não sendo ovelhas, então, muitos e muitos párocos no interior do nosso estado não permitiam que a igreja, ou pelo menos tentavam atrapalhar ao máximo, para que a igreja protestante adentrasse. E veja que interessante. Deus permitiu que uma doença assolasse na cidade de Garanhuns, para que aí justamente o doutor e reverendo William Butler pudesse cuidar de muitos ali, pudesse proclamar o Evangelho. Garanhuns é uma das únicas cidades no nosso país onde na praça central você vai ter a Igreja Católica e uma Igreja Presbiteriana. Isso se torna de muito valor para a gente, irmãos, porque é justamente sobre isso do que Paulo vai relatar para a gente nessa parte do texto. Pense no seguinte: muitos queriam acusar Paulo de não conseguir alcançar os judeus, mas eles não entendiam que quem clareia a nossa mente a respeito do Evangelho não é a pregação puramente ou a pessoa que prega, é o Espírito Santo. E agora eles acusavam Paulo de sofrer açoite. Paulo, por muitas e muitas vezes, foi chicoteado, foi apedrejado, foi expulso de determinadas cidades por conta da pregação do Evangelho. Então o problema em si não era Paulo. E ele entendia perfeitamente porque ele passava por esses sofrimentos e porque Deus permitia isso. No versículo 7 ele vai ser muito claro, irmãos. Ele vai nos apresentar a razão desses sofrimentos. O versículo 7 diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, no aspecto de a nossa vida, ela não tem muito valor em detrimento do evangelho que a gente pode proclamar. O que é mais importante? A proclamação do evangelho em si ou a vida de Paulo? Se a gente rememorar a respeito de histórias bíblicas, algumas pessoas foram mortas muito cedo por conta do evangelho. E aprove ao Senhor permitir que Paulo sofresse e não morresse tão cedo assim por conta do evangelho. Então não é porque Paulo era mais importante, ou mais bonito, ou mais eloquente, ou escrevia melhor. Mas aprove ao Senhor escolher Paulo para que ele perdurasse um pouco mais por conta do evangelho. Então quando a Bíblia diz aqui, temos essa expressão, ela não se refere só a Paulo. Ela não está no singular, ela está justamente no plural, porque todos aqueles que recebem a boa notícia da salvação devem proclamar esse evangelho. Então a razão primária é essa. Nós estamos aptos a sofrer por conta da proclamação do evangelho. Não é tipo assim, talvez a gente sofra. A grande questão é o seguinte: a gente nunca sabe, muitas vezes, se a gente está sofrendo de maneira leve, se é um pouco mais moderada, até que haja algo contra a nossa vida diretamente. Alguém já botou uma arma na sua cabeça e disse assim: negue a Cristo, e se você negar a Ele, eu não mato você? Eu diria que a grande maioria de nós nunca sofreu um tipo de situação como essa. E é como se ele estivesse empregando a nós uma ilustração diária. É porque a gente perdeu isso. A gente não sabe mais a valia do pote de barro. Quem não tem filtro eletrônico em casa, vai ter um garrafão de plástico.
Você não armazena mais água em vaso de barro. E o vaso de barro, ele tinha justamente essa questão de usos comuns para dentro de casa. Você poderia tanto armazenar água, quanto você pegar as suas melhores joias e ter um pote menorzinho para guardá-las. E caso esse pote quebre, ele vai ser muito barato para que você reponha. Então pense o seguinte, a gente tem um bem muito precioso, perambulando numa coisa que não vale tanto, no aspecto do seguinte, é indiferente, irmãos, se eu estou pregando o evangelho para um amigo nosso, ou se é você. Se eu falecer, você vai poder continuar pregando. É como se Paulo estivesse dizendo, eu ainda estou vivo, e até que eu esteja, eu vou pregar esse evangelho de Cristo. Mas caso eu morra, continuem a fazer isso. E é como se a gente perdesse essa perspectiva de achar assim, mas quando começar a perseguição, talvez você já tenha construído um bunker dentro da sua casa e você possa se esconder embaixo dela. E aí você vai ficar lá, trancafiado. Sabe o que aconteceu com Bonhoeffer? Ele era um pastor protestante, irmãos, ele não era um judeu. Ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Quando ele chega lá, ele se dá conta. É para ficar aqui mesmo, vendo o que está acontecendo lá na Alemanha, ou eu não devo voltar para lá? E dentro da nossa ética, a coisa é tão louca, como foi falado hoje pela manhã, que a gente não tem essa mentalidade de assim, eu preciso voltar para lá. Porque eu não posso deixar que isso aconteça. A gente já viu isso no Antigo Testamento. O povo era levado como cativo, a cidade estava destruída. Para que eu vou voltar para lá? Eu estou tão bem aqui. Já parou para pensar? A gente está sofrendo aqui, no Egito. A gente é chicoteado, a gente é tratado como escravo, literalmente. A gente trabalha, 18 horas por dia. Mas, a gente já tem casa, tem comida, está tudo certinho. Eu vou sair daqui para quê? É como se muitas vezes a gente se acostumasse, irmãos, com o mal. É tipo assim, está tão bom aqui na terra, para que a gente vai para o céu? Mas sabe o que é interessante? Por que não se guardava vinho em vaso de prato de ouro? Era impossível que o vinho fosse guardado em vaso de prata ou de ouro, mas no mais inferior dos recipientes, ou seja, em vasos de barro, era justamente ali guardado. E semelhantemente, irmãos, as palavras da lei são guardadas na pessoa mais humilde. Quando os arqueólogos descobrem na região de Qumran rolos dos livros do Antigo Testamento, a gente normalmente só lembra do fato de que foi achado trechos bíblicos há mais de 2000 anos, estavam ali guardados. Sabe o que é interessante? Os vasos de barro em que os rolos foram guardados não estavam intactos, mas os rolos estavam intactos. E é dentro dessa simplicidade que Cristo está alertando a gente. Eu fiz vocês pessoas simples para falar sobre um evangelho simples, mas cheio da minha riqueza. Porque o nosso verdadeiro ouro, a nossa verdadeira pedra preciosa é o próprio Cristo, irmãos. Esses rolos do Mar Morto é só para que a gente lembre justamente de que Deus, Ele está preocupado com o nosso coração e não com o nosso exterior. Paulo não está querendo dar ênfase aos potes, aos vasos de barro, que são frágeis, mas ele queria saber o que está guardado dentro do vaso. Nós somos um vaso caiado, mas podre por dentro, ou nós somos verdadeiros detentores do Evangelho de Cristo, e independente do que esteja acontecendo com o nosso corpo, a verdade, ela tem permanecido fiel no nosso coração. Sabe como é que Cristo descreve Paulo?
lá em Atos, como um vaso escolhido para mim, para levar meu nome perante os gentios. Cristo estava remodelando a vida de Paulo, para que ele deixasse de ser um perseguidor do povo de Deus e passasse a falar do Evangelho justamente para um povo que não conhecia a Cristo. Esse versículo 7, irmãos, aqui no final, quando ele diz o seguinte, ó, a excelência do poder, é como se o texto original estivesse dizendo o seguinte para a gente: uma extraordinária potência. Paulo vai falar a respeito do Evangelho no início da carta aos Romanos como um poder tão incomensurável que ele vai usar a mesma palavra ou a mesma estrutura para dinamite. Mas aqui ele vai usar essa expressão de uma potência, né, um poder extraordinário. E essa palavra que Deus criou, ela é a palavra da luz, como a gente pode ver em Gênesis capítulo 1. Ela tem esse poder de criar a luz, que conduz Israel para fora do Egito, como nos relata Êxodo, que ressuscita Cristo, como o próprio Paulo relata no capítulo 1 aos Romanos, e que chama o próprio Paulo para ser um missionário entre os gentios, lá em Atos capítulo 26. E muitas vezes, eu e você, a gente está preocupado com essa carcaça que a gente tem. Como se a gente não pudesse sofrer por conta do Evangelho. A grande pergunta é: você sabe o que é que tem acontecido com os crentes que estão lá no Rio Grande do Sul? Alguns podem ter fugido, mas outros permaneceram, irmãos. E a gente não vai ver isso na grande mídia, mas chega até a gente o seguinte: o poder das pequenas igrejas e o que elas têm feito ali. Esse vaso de barro que somos nós aqui, a igreja, a gente nunca vai olhar para a sociedade com o mesmo olhar que a sociedade tem para conosco. A gente vai ver o sofrimento do outro, a gente não vai perguntar assim: já parou para pensar? A cidade toda inundada. Eu não consigo não olhar para a gente aqui e lembrar de 2016, quando deu 1,30 m de água aqui dentro desse terreno. E vocês acham que eu estava preocupado com a igreja cheia d'água? Eu estava pensando aqui, a região toda inundada aqui. E tinha gente da igreja que não conseguia nem sair de casa porque o prédio que ela mora, o térreo do prédio tinha sido completamente inundado. E as casas aqui sumiram. Mas o que é que a gente para e pensa? É uma região grande na nossa cidade, mas não é mais de 300 municípios dentro dessa situação. Não é para pensar nisso? Não é só Olinda, não. Imagina. A nossa região metropolitana são 10 municípios. Imagina daqui para Garanhuns completamente tomado de água. A gente só começa a ter ideia e, digamos assim, mensurar o que está acontecendo quando a gente tem ideia mais ou menos de espaço de terra e de município. Ou seja, é muita gente desabrigado. E aí quando eu e você, vaso de barro, dizendo assim, está ruim, está terrível, mas a gente vai ficar aqui. E a nossa função, irmãos, é mandar a coisa para lá, para que os que sofrem possam ter, digamos assim, sobrevida, para que isso passe e eles possam retomar a vida deles. Mas não é só ajudar. Só ajudar não resolve o coração dessas pessoas, irmãos. Ajuda comunitária não transforma coração. Ela é importante, ela é necessária. A gente não está questionando isso aqui. Mas a grande pergunta é: será que nós temos orado pelos nossos irmãos que estão lá, para que não haja só ajuda física e estrutural, mas haja transformação de corações? Quando essas coisas acontecem, irmãos, e a gente já passou por isso aqui, não na mesma proporção como já acabei de falar, é o Senhor nos lembrando que o nosso lar não é aqui, que a nossa vida e a eternidade não vai ser aqui, e que a nossa estrutura corpórea
ela não dá conta só daqui. Mas porque a gente nunca viu nem novos céus e nova terra, e muito menos o nosso novo corpo, a nossa mente trava. E o que Paulo nos chama a atenção aqui é o seguinte, de que esse poder de Deus que é revelado em seres humanos, e que aos olhos do mundo não tem valor algum, justamente por isso, pense o seguinte: você já parou para pensar que Deus chamou um bando de pescadores incultos para serem seus apóstolos? Mas existe uma virada aí. Eles eram cheios do Espírito Santo. E eles foram ordenados a partir deles, e isso chega a nós, para que esse evangelho fosse espalhado até os confins da terra. Lá em Atos capítulo 17, Jason e alguns de seus companheiros foram arrastados diante dos oficiais da cidade, em Tessalônica. E eles foram acusados de transtornar o mundo todo. Paulo ouve dizer que ele não impressiona bem e que lhe faltam as qualidades de um bom orador. Contudo, ele continuou proclamando o evangelho, fundou congregações, fortaleceu os crentes, escreveu essas cartas e que levou a mensagem da salvação para muitas e muitas e muitas pessoas. Ele próprio, comentando acerca da sua própria fraqueza, aqui no capítulo 12 dessa carta, ele diz o seguinte: ele fala da sua fraqueza física, ele fala do poder de Cristo, e ele afirma que quando ele é fraco, é que o poder de Cristo se sobressai na sua vida. No capítulo 11 da carta aos Romanos, essa autoridade do poder do Evangelho, ela não é humana em origem, e pelo contrário, ela tem a sua fonte justamente em Deus, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, você come e dorme para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus, você estuda para a glória de Deus. Quando a gente fala essa frase, parece que dá um bug na sua mente. Como assim eu trabalho para a glória de Deus? Você não trabalha para ganhar dinheiro não, meu irmão. O dinheiro é uma consequência da graça de Deus na sua vida. A grande pergunta é: por que Deus tem permitido que você ganhe o que você tem ganhado? E isso eu não sei responder para você. Eu só sei olhar para a minha vida e dizer assim, e entender que o que vem à minha mão, Deus tem me dado a responsabilidade de administrar. Eu espero que você entenda isso. E quando a gente coloca a nossa vida funcionando para a glória de Deus, é quando você para e pensa: não faz mais sentido morar no Rio Grande do Sul. Talvez realmente não faça. E a gente se esquece que é um dos estados mais ricos do nosso país. É um estado riquíssimo em metalurgia no nosso país. O maior produtor de arroz do país. A pessoa já fica perturbada, né? O preço de arroz vai disparar. E se disparar? Foi o Senhor que permitiu, irmãos. A única coisa que a gente deveria estar preocupado é: nós temos uma catástrofe num dos estados com o menor índice de crentes do país. O que é que a gente faz? Manda ajuda e manda crente para lá. Ou vocês acham que isso não aconteceu na guerra? Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, ou seja lá qual guerra foi. Manda ajuda e manda crente. Não é somente sobre a razão do sofrimento. Em segundo lugar, irmãos, é também sobre como não se entregar a eles. Como eu não me entrego aos sofrimentos? E essa é uma das perguntas mais importantes do nosso tempo. Porque a gente vive mais sofrendo do que em alegria. É como se a nossa vida fosse mais triste do que alegre. A gente se entrega mais às nossas crises do que deveria. A gente tem se tornado... E será que a gente tem se tornado como imundície do mundo? Paulo vai dizer que ele era a escória das coisas
daquele tempo. Isso não é tudo. Em outras passagens, ele vai relembrar que as tribulações sofridas por conta do Evangelho, ele sofreu por conta do Evangelho de Cristo. Então pense o seguinte, quando ele fala aqui, a partir do verso 8, somos atribulados, porém não angustiados. O sentido básico aqui, irmãos, é o seguinte, é a ideia de você estar em aflição. Em uma situação na qual comumente a gente passa. É o tipo de pressão comum que qualquer ser humano pode passar no mundo. Quando ele fala aqui no trecho seguinte, perplexos, porém não desanimados. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, você pode até ficar perplexo, mas você não pode se afundar nessa perplexidade. Quando Paulo ele descreve sobre a aflição aqui, ele não traz o mesmo relato que ele fala lá na província da Ásia. Quando ele escreve que se desesperou até a vida, no capítulo 1, no verso 8. E aquele foi um incidente único e não uma ameaça contínua da sua vida. E na sequência ele diz o seguinte, perseguidos, porém não abandonados. Realmente, a promessa que foi feita aos israelitas em Deuteronômio capítulo 31, ela é verdadeira. Vai ser dito o seguinte, seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nem os desamparará. E Josué vai repetir isso. E a gente vai poder ver essa mesma estrutura no texto de Hebreus capítulo 13. Deus nunca nos abandona, irmãos. O problema da gente é que quando a gente se vê em meio ao nosso desespero, parece que tudo nos abandonou. A gente perdeu a família, os amigos, a Cristo, a Deus, tudo some, até a igreja sumiu da nossa vida. E aí Paulo, aqui no final, diz o seguinte, final do verso 9, somos derrubados, porém não destruídos. E Paulo fala de você ser derrubado ao chão aqui, é uma expressão literal, viu? Porque ele diz assim, você pode até realmente ser derrubado, mas você não está morrendo. Pelo menos não ainda. E sabe o que é interessante? É que quando você vai para a língua original, na língua grega, você vai ter essas 8 palavras, são 8 particípios. E é como se ele estivesse graduando aqui, está piorando a situação. Ele está aumentando a severidade da aflição e da perseguição. E todos eles estão na voz passiva da língua grega. O que é que ele está querendo mostrar aqui para a gente? Ele está querendo mostrar para a gente de que os adversários são os agentes da aflição. Não é uma ideia que está afligindo ele, é perseguição literal, irmãos. Não é coisinha pouca não, é perseguição violenta mesmo. E aí ele segue. Paulo, tanto ele quanto os seus companheiros de trabalho, a partir do verso 10, ele vai mostrar aqui para a gente de que eles sentiram sofrimento, até mesmo a dor da morte de Cristo no seu corpo. Ele está querendo trazer a ideia de que aquilo que Cristo sofreu, não exatamente igual, certo? Mas a gente pode sofrer também por conta dessa perseguição. Ele vai mencionar os sofrimentos de Cristo em relação a si próprio. E ele fala isso em várias das suas cartas. Fala isso na carta aos Romanos, na primeira carta aos Coríntios, aqui na segunda, carta aos Gálatas, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses. É a mesma ideia de perseguição. E hoje a gente vive uma estrutura muitas vezes confortável da nossa fé. É como se a gente pensasse que eu preciso ser servido em todas as estruturas.
Aí, vez por outro, o pessoal brinca comigo e diz assim: pastor, faz acampamento de qualquer jeito. Eu disse: não vai dar certo, o povo daqui da igreja está muito Nutella. Porque muitas vezes você fica dizendo assim: mas vai ter ar-condicionado, vai ter chuveiro elétrico? Gente, eu sou de uma época aqui que a gente ia dormir, às vezes não tinha nem a coberta do céu. Quanto mais chuveiro elétrico e ar-condicionado. Eu lembro como se fosse hoje, talvez Marden e André lembrem aqui também, até outros irmãos aqui da igreja. A gente indo acampar em Itamaracá, esqueci o nome da praia agora. Sossego. Meu amigo, foi chuva que Deus mandou, a barraca inundando. Eu disse: sabe uma coisa? O pessoal estava dormindo debaixo de uma palhoça, numa rede. Eu disse: pá, vai ter que molhar a pessoa, a rede e eu embaixo, num colchonete bem fininho. A gente fazia acampamento assim aqui na igreja, irmãos. Aí, como diz aquela expressão, né? Aí o pessoal vem conversar água comigo, perguntando se é 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Irmãos, Paulo está querendo lembrar que é você. Isso aqui não é um discurso que você não pode ir para um hotel 5 estrelas, não. A questão não é essa, não. Eu estou querendo lembrar você a respeito das estrelas que a gente pode adquirir, que nos levarão para o céu. É sobre o penhor da nossa fé. Pense no seguinte: se a gente deve pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, a gente vai falar sobre a morte de Cristo. Paulo estava demonstrando aqui uma disposição de que, caso o sofrimento físico ele chegue, as cicatrizes elas vão fazer parte. E você preocupado assim: mas vai que eu levo um tiro no dedo. Não é melhor levar um tiro no dedo e chegar no céu do que não levar o tiro e ir no céu? Porque em sã consciência, irmão, ninguém quer levar tiro em canto nenhum do corpo, não. Ninguém quer sofrer choque, ninguém quer ser morto numa cruz de cabeça para baixo, ninguém quer. Na normalidade a gente não quer sofrer, irmãos, a gente não foi feito para essa estrutura, não. Mas o que Paulo está nos chamando a atenção aqui a respeito do Evangelho de Cristo é o seguinte: é porque muitas vezes a gente vive dentro dessa estrutura tão conveniente e cheio de regalias que a gente esquece. Mas você diz assim: mas Paulo estava vivo. É porque você se esqueceu de Estevão e de Tiago, por exemplo. Tiago, filho de Zebedeu, e Estevão, eles foram ceifados muito cedo justamente por conta da proclamação da Boa Nova. E a vida de Paulo foi poupada várias vezes, mas isso não significa que ele não tinha as marcas por conta disso. A morte era uma coisa iminente para o ministério de Paulo. Mas também a vida de Cristo era uma coisa iminente na vida de Paulo. Ele tinha esse senso de urgência. Os sofrimentos que Cristo suportou faziam parte agora da própria vida de Paulo. Ele não desligava isso da mente dele. E quando a gente chega no versículo 11 e 12 do texto, é como se Paulo estivesse nos dizendo o seguinte: ainda que eu e você viva, nossa vida ela é sempre dedicada à causa de Cristo. E o perigo ele pode rodear-nos constantemente e pode vir de muitas maneiras até nós e através de várias pessoas. Ou você acha que um vizinho seu não pode fazer você perder a cabeça? Você já parou para pensar na seguinte situação? Eu, pessoa calma como eu sou, eu já tive vontade de derrubar uma porta de um vizinho meu. Irmãos, eu não derrubei porque tinha uma grade na minha frente. Mas eu esmurrei essa porta. E quando eu desci de volta, minha mãe disse: eu pensei que você ia derrubar essa porta.
E dentro do início da minha juventude, quando eu voltei e a mente voltou para o lugar, eu disse, eu estou cedendo a uma perseguição à minha família por conta de Cristo. Porque a pessoa que perseguia a minha família, ela não tinha justificativa nenhuma, mas ela mexeu com a pessoa da minha casa. E eu achei por bem que eu podia subir lá e derrubar a porta dela. E graças a Deus que eu não a derrubei, certo? É sobre esse tipo de coisa que muitas vezes a gente diz assim, mas tem uma pessoa me perseguindo, eu disse, você já está orando por essa pessoa? É por isso que quando um jovem chega para mim e diz assim, mas pastor, eu não aguento mais. E aí eu lembro do texto bíblico que diz o seguinte, os nossos relacionamentos, eles servem como ferro que afia o quê? O ferro. E pessoas que não têm a mesma fé que nós, elas serão usadas para nos tirar a normalidade. Aí você vai ceder a qualquer tipo de acusação, a qualquer tipo de provocação. Na época eu subi para derrubar a porta dessa casa, porque essa pessoa fez uma coisa que nos dias de hoje, se eu fosse para uma delegacia, ela com toda certeza seria presa por preconceito. Eu não estou querendo dizer a você que eu ia levar essa acusação contra ela. Mas é porque a gente perde a cabeça e a gente quer levar algumas coisas até determinadas situações, quando a melhor resposta sua para essa pessoa é para que você ore por ela, para que talvez Cristo, através da sua graça, alcance a sua vida. Jesus, ele se entregou por Paulo, que era o quê? Um assassino de cristãos. E Paulo estava disposto a sofrer por ele em gratidão. Você já parou para pensar nisso? Quanto é que você está disposto a sofrer por conta do Evangelho de Cristo? Ao longo de toda a nossa vida diária, irmãos, Jesus torna conhecida a sua presença sobre nós e nos dá justamente segurança, porque Ele verdadeiramente foi ressuscitado dentre os mortos e nós seremos ressuscitados com Ele. Quando a gente perde isso de vista, às vezes você vai querer aumentar o muro, às vezes você vai querer derrubar uma porta, talvez você decida comprar uma arma, não porque você queira a segurança da sua família, mas porque você foi tomado por ideias e coisas que não deveriam. E na fraqueza física de Paulo, Deus aperfeiçoou o seu poder, com o resultado de que Paulo se deleitava em sua fraqueza e dependia completamente de Cristo. E aí surge mais uma pergunta. O quanto eu e você, o quanto nós temos dependido do poder do Evangelho e de Cristo diariamente? Hoje os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão desabrigados. Talvez amanhã seja eu e você. Aí você para e pensa, mas pastor, está longe demais. Tá longe. E se Deus permitir que aconteça um tsunami aqui na nossa região? Mas eu nunca vi isso. Oxe, tem que ver? Ou Deus não pode permitir? Na cabeça da gente, é como se isso nunca pudesse acontecer. Há um pouco mais de 10 anos atrás, quantas pessoas morreram naquela enchente de Barreiros? Morreram crentes, viu, irmãos? Crentes e descrentes. Na cheia de 2016, quantos ficaram desabrigados e quantos morreram? Vez por outra, alguma região da nossa cidade é atingida por fortes chuvas e barreiras desmoronam. Ou um prédio não pode desmoronar também? Há meses atrás, um prédio no Conjunto Beira-Mar, pessoas faleceram. Então, na cabeça da gente tem que ser uma catástrofe muito grande. Mas há 4 anos atrás, estava o mundo parado por conta de uma catástrofe muito grande.
E eu e você entrou na onda da lockdown, ou não? Porque não teve lockdown, né? A lockdown seria um nome melhor. Todo mundo entrou naquela loucura. Quando Paulo e Silas foram açoitados com varas em Filipos, eles sofreram pelos crentes locais. É como se a gente não soubesse fazer esse tipo de distinção. Pare e pense o seguinte. Paulo e Silas sofreram com açoite de vara, lá em Filipos. No outro dia, quando as autoridades romanas tomaram conhecimento de que Paulo e Silas eram cidadãos romanos e assim gozavam de imunidade, os magistrados locais tiveram medo e não ousaram atacar ou impedir os cristãos de Filipos. Mas normalmente a gente nunca tem esse tipo de visão, que eu e você a gente pode sofrer para proteger uma comunidade. Porque é impossível que isso aconteça. Como servo de Cristo, irmãos, ele sofreu para que os coríntios pudessem ter vida. Paulo mostrou a sua disposição de enfrentar a morte em verdadeira imitação de Cristo. E isso não significa que os coríntios não teriam de sofrer até morrer por Cristo. Em todo o mundo, diariamente, muitos cristãos sofrem perseguições severas por amor a Cristo. Talvez amanhã seja a nossa vez. Ou talvez um de nós seja mandado para um país da janela das 40. Você já parou para pensar nisso? Você viver em prontidão o tempo inteiro porque descobriram onde é que você mora? Ou porque descobriram que você é cristão? Tudo pronto o tempo inteiro. Carro pronto, mala pronta, roupa pronta. Porque se descobrirem, entra no carro e vai-se embora. E por fim, irmãos, os 3 últimos versos do texto. A partir do verso 13. O verso 13 ele diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. O nosso bem duradouro, irmãos, é a nossa fé. Esse é o bem mais precioso que eu e você tem. Mas a gente brinca com isso. Sabe quando uma coisa frágil está dentro de um recipiente que qualquer movimento brusco que você faz ele pode quebrar? Normalmente a gente ouve muita orientação quando você recebe um bolo, né? Vez por outra eu vou na casa de Fran. Já estão pensando coisa, né? Vez por outra eu vou na casa de Fran e pego o bolo. A primeira orientação que ela dá é a seguinte: não solta ele, não larga ele, não deixa ele solto no banco. Não, aí começa, né? Ou Fran ou Duda, né? Você vai lá, pega um negócio e você começa a ouvir um bocado de coisa. Por que normalmente coisas preciosas a pessoa super protege? Porque você não quer que quebre, irmãos. E o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: você só vai ter alegria em meio ao sofrimento se você proteger a sua fé. Se esse é o seu bem mais precioso dentro aqui da terra, você não devia carregar a sua fé em qualquer pote. Compra a espuma, deixa ele no formato do vaso do barro e coloca a sua fé dentro. Sendo que o vaso do barro é o nosso corpo. E a espuma é em como a gente alimenta ele. Não fisicamente, mas espiritualmente. Quando Paulo está falando aos coríntios na primeira carta, no capítulo 13, que você acha que é só uma poesiazinha ali, a respeito do amor, quando ele fala a respeito de fé, esperança e amor, ele diz o seguinte: a sua fé, ela deveria estar firmada de um jeito no Senhor, que você deveria ter a consciência de que você está habitando em Cristo.
É por isso que normalmente quando o nosso coração habita em idolatria, a gente se entrega a essa idolatria, porque você deixou de habitar na fé. Você largou ela. E Paulo está dizendo justamente o contrário aqui para a gente. Ele tinha em mente um texto aqui, nesse versículo 13 do capítulo 4. Ele estava rememorando o Salmo 116 do versículo 10, em que o salmista observa que por causa da fé ele falou: esse bem precioso ele é bem guardado, mas eu não deixo de expor ele. O salmista no Salmo 119 ele diz que eu devo guardar o meu coração. Ele traz a ideia justamente de uma pedra preciosa cravejada no metal, ou seja, não vai sair por qualquer coisa. Depois você pode botar no YouTube, certo? Bote assim: diamante sendo cravejado numa pedra, numa joia. É uma coisa linda. Não somente a joia, como o ourives faz. Você não solta e larga a sua fé por conta de qualquer conversa, por conta de qualquer vento de doutrina. E a razão para a citação de Paulo aqui é porque ele se identificou com o salmista, e é justamente por isso que eu e você, a gente gosta tanto dos salmos. Porque normalmente a gente se identifica com aquilo ali. Não é uma poesia de maneira aleatória, um salmo, irmãos. É porque o Senhor sabe que a poesia ela nos pega. Por que a gente decora letras de música com tanta facilidade? Eu confesso um pecado que eu nem tanto. André tem uma teoria muito boa. André é presbítero, viu, irmãos? A mente de músicos funciona de maneira diferente. Eu decoro melodias com muita facilidade e fico rodando elas na minha mente. E olha que eu não toco instrumentos melódicos, né? Mas eu fico cantarolando músicas por dias e semanas, a mesma. E normalmente Viviane diz assim: tu não vai parar de ouvir essa música não, porque eu fico também ouvindo ela direto, né? Em looping eterno. Se eu tenho essa capacidade com a música, a gente tem essa mesma e até melhor com a nossa fé. A gente tem a capacidade de guardar, de fazer com que Cristo, e Ele diz que Ele habita em nós, que o Espírito Santo habita em nós. Paulo diz que ele estava meditando, ao citar, sobre a vida e a morte. Que é justamente o que é citado aqui, né, no Salmo 116. E assim como o salmista, ele tem o mesmo espírito de fé em Deus. Nossa fé interior se expressa, irmãos, mediante o nosso testemunho exterior. Como é que você guarda bem? Falando bem. É a mesma ideia de você dar aula, por exemplo. Você estuda, você profere a aula, você inculca melhor, você estuda novamente, profere novamente a aula e você começa o ciclo. Porque judeus se marcavam e andavam com coisas e apetrechos. Não estou dizendo que você precisa virar um judeu, não. Mas você pode colocar, por exemplo, lembretes no seu celular de versículos que você quer decorar. Ouvir em áudio, por exemplo. Para que a gente tenha essa capacidade. Quando a gente confessa esse evangelho de maneira obediente, a gente dá a evidência da nossa fé e a gente testifica que pertence à família de Deus. Então, o ato de crer e falar se baseia no conhecimento tanto da ressurreição como a respeito da nossa ressurreição. A gente testifica da ressurreição de Cristo, crendo que nós também ressuscitaremos. Então, as cartas de Paulo revelam com frequência
justamente essa doutrina da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque para ele, esse é um dos centros da proclamação. A doutrina da ressurreição de Cristo era um dos centros dessa proclamação. Então os coríntios, mesmo tendo sido bem treinados por ele em verdades bíblicas, periodicamente precisavam de um lembrete. Ou você não precisa reestudar coisas que você já aprendeu para trás sobre a Bíblia e suas doutrinas. E Jesus, como sendo primícia, irmãos, de todo o seu povo, ele garante a nossa ressurreição. É justamente o seguinte: tendo ele ressuscitado, nós ressuscitaremos. Ele está assegurando o glorioso estado de todos os crentes. E nós estaremos com ele na presença de Deus. A gente acabou de ler o texto de Mateus aqui, no culto. E 2 dos discípulos preocupados quem estariam sentados à direita e à esquerda. Senhor, eu só quero 1 metro quadrado no céu. Não quero mais que isso, não. É o famoso, eu só quero ir para o céu. Mas o que é que a gente tem feito para que isso seja guardado no nosso coração? Paulo aguarda com ansiedade a consumação dos tempos e não ser perseguido. Senhor, Maranata, vem logo, está muito ruim aqui. Muita gente sofrendo, muita gente doente, muita gente morrendo. Tá bom, Pai. Confusão no país, problema político, gente sendo perseguida, gente sendo presa, confusão danada. Mas ele estava preocupado em unir-se à multidão daqueles que nós não temos a capacidade de enumerar e de que estão diante do trono do Senhor. E por fim, irmãos, no último versículo, no versículo 15, Paulo, como pai espiritual dos coríntios, ele tinha interesse vital neles. Por essa razão, ele se esgotava dedicadamente ao servi-los. Ele sofre agonia, suporta aflições e arrisca a sua vida. Por quê? Porque quando o evangelho entra no coração e na vida de um número sempre crescente de pessoas, a graça de Deus ela é abundante. Fizeram o seguinte comentário ontem para mim. Por que a igreja da Trindade saiu de onde estava e foi congregar no Agnes? Aí eu disse, porque ela está crescendo e não está mais, o local não estava mais suportando o espaço. E aí a pessoa que fez esse comentário é muito amiga do pastor Daniel. Aí ela disse assim, mesmo com Daniel, eu disse, mesmo com Daniel. Porque podia ser qualquer pastor, irmãos. É a graça do Senhor fazendo com que o evangelho permaneça crescendo. É como se eu estivesse dizendo o seguinte para vocês, o que é que vocês estão fazendo aqui, ouvindo eu falar para vocês? Vocês estão meio perturbados do juízo? Porque não é quem fala, irmãos, é a palavra. Porque se dependesse de nós, ninguém seria salvo. Nem mesmo nós seríamos. E a gente esquece dessa graça salvadora. Essas pessoas que são colocadas mês após mês, dias após dia na Igreja de Cristo, elas são os nossos irmãos que deveriam se dispor para que os não cristãos fossem alcançados. Nós fazemos isso e estimulamos aqueles que estão chegando a continuarem a fazer. E qual é o resultado disso? Todos os crentes vivem agora para agradar a Deus e expressar gratidão a Ele. E como é que a gente poderia concluir a mensagem dessa noite? Você sabe qual é o fim principal do homem?
glorificar a Deus e o quê? E gozá-lo para sempre. Pergunta 1 do Breve Catecismo de Westminster. Pergunta e resposta, né? Paulo ensina essa doutrina, irmãos, várias vezes nas suas cartas. Romanos capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 10, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 1. Por que Paulo é tão recorrente dentro dessa história? Porque normalmente a gente quer atrelar a nossa alegria a alguma coisa. O problema é que eu e você normalmente atrela a coisa errada. É como se estivessem nos questionando a respeito do seguinte: ou você interpreta muito mal o Salmo 23, ou tem alguma coisa errada na sua vida. Porque o que é que diz lá? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. E Ele, irmãos, o próprio Deus, Ele, não nos faltará. Quando você colocar qualquer outra coisa no lugar, a vida da gente, acabou-se. Tanto a Bíblia como o povo de Deus, através dos séculos, ecoam a mesma mensagem. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Essa é a mensagem final, irmãos, do versículo 15. E justamente com um propósito de ênfase. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Não é para o nosso próprio bem, não é para o nosso prazer, não é para nenhuma outra coisa que não a glória de Deus. Porque quando a nossa mente está em Cristo, as coisas podem até estremecer a nossa vida, mas nós não seremos abalados. A gente não se deixará levar nem por uma coisa pequena que no nosso dia a dia nos acontece, até mesmo como uma catástrofe que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando. Porque se fôssemos nós e estivéssemos lá, a grande pergunta é: quem estaria de pé? Porque, vez ou outra, pode chegar até nós. A história da humanidade perpassa por catástrofes. Nós já passamos pela primeira vinda de Cristo e estamos aguardando a segunda vinda dele. Até que ele volte, irmãos, isso continuará acontecendo. Não vai parar, não. O problema é que a gente só não sabe quando acontece. Não vai ter sirene, não vai ter alerta, não vai ter nada. Vai chegar. Mas que o Senhor nos lembre dia após dia da sua graça nas nossas vidas. E de que a graça dele nos basta. Vamos orar? Santo e eterno Deus, te louvamos, ó Pai, porque Tu és um Deus misericordioso que tem cuidado de nós em todo o tempo, ó Senhor. Cuida dos nossos corações, ó Pai, da nossa mente, para que nós sejamos mantidos firmes, ó Senhor. Para que nem coisas pequenas e nem coisas grandiosas nos abalem, mas que nós estejamos firmes diante da Tua presença, para que nós possamos ser usados, ser instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Para que possamos ajudar aqueles que têm passado por necessidades, sejam físicas, espirituais e até mesmo emocionais, ó Senhor. Que a gente encontre alegria, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. E é sobre isso que nós te pedimos, Senhor. E é em nome de Cristo que te oramos, ó Pai. Amém.